Prezados e prezadas, muito boa tarde. Estou aqui de novo e dessa vez eu vou fazer um boletim educacional. Meu objetivo é trazer o máximo de conhecimento para vocês e fazer com que seja mais fácil o entendimento dos meus outros vídeos. Muitas das vezes lá eu cito nomes, nomenclaturas, siglas que as pessoas não têm conhecimento do que é ou não têm certeza, conhecem parcialmente, não entendem exatamente o que aquilo significa. Então eu vou tentar trazer para vocês de maneira clara todos esses termos, e são termos que você com certeza já ouviu, como IPCA, PIB, Selic, enfim, entre outros, tá? Então, vem comigo. O primeiro termo é o IPCA. Vou começar com o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, tá? O Índice de Preço ao Consumidor, ele pode ser auferido dependendo da época do ano, então, geralmente, existe as divisões mensais, trimestral e anual, né? E você sempre compara com o mês ou ano anterior, no valor comparativo. Geralmente a comparação muitas das vezes é feita com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior, né? Para ter uma comparação mais extensa, mais bem elaborada para se entender o gráfico. O IPCA, super simples, é inflação. Ele mede, na verdade, o aumento ou, no caso de deflação, diminuição de preços. Então, IPCA negativo significa deflação, IPCA positivo, inflação. O IPCA é super simples, ele é muito importante no cenário nacional, porque além de auferir o poder de compra da população, ele influencia na política de juros do Copom, né? E ele também dita os gastos do orçamento público, porque quanto maior a inflação, maior os gastos do orçamento, que muitos deles são indexados na inflação. Então, aí tem a inflação, isso é o IPCA, tá? Existem outros índices inflacionários, como por exemplo o IGPM, né? O IPC, e isso pode confundir muitas das vezes as pessoas, mas só que é importante lembrar que muitos desses índices são utilizados para negócios específicos. Então o IGPM, por exemplo, é muito utilizado para aluguel, para pagamento de taxa de tesouro, é sempre o IPCA. Então é importante sempre diferenciar. O IPCA é público, ele é feito pelo IBGE. O IGPM é feito pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, privada. Então o governo usa sempre mais o IPCA. Apesar de que, às vezes, o IGPM aufere melhor a situação com a população, tá? Ou, às vezes, o IGPM abrange mais produtos e traz de maneira mais específica o que é o que. O segundo termo que a gente vai abordar aqui é o PIB, Produto Interno Bruto. Também é outro termo muito utilizado, né? Que muitas das pessoas já conhecem. PIB, basicamente, somatória de toda a produção de produtos e serviços feitos no país. Então, a produção agrícola, exportação, tudo que entra na economia como gerador de produto, né, gerador de produção, entra na contagem do PIB. O PIB geralmente também é anualizado ou trimestralizado. Então, utiliza-se o trimestre ou o anual. Geralmente você tem o IBCBR, que é um índice auxiliar ao PIB, que costuma auferir mais ou menos como está o PIB do país. Só que o IBCBR tem uma metodologia de análise diferente do PIB. Então o resultado às vezes sai muito diferente. Geralmente é próximo, mas às vezes a diferença é grande. Então o PIB geralmente demora para sair, às vezes 2, 3 meses após o fim do ano. Então vai sair em março o PIB desse ano, que vai terminar na verdade em 31 de dezembro. Né? O terceiro termo que eu quero trazer aqui é a Selic. A Selic, ela nada mais é do que a taxa de juros básica da economia. Ela é definida pelo Banco Central, Copom, e eles definem baseado em alguns fatores. Então, crescimento econômico, inflação, às vezes eles observam desemprego também, porque é importante olhar o desemprego para auferir se você está tendo um alto nível de compra ou um baixo nível de compra, como isso vai se comportar para frente, se aumento de juros está impactando ou não na economia, quando se observa a inflação. Então, essa é a Selic. A Selic, ela define não só a taxa de juros do Banco Central para os bancos, mas muitas das vezes, sempre, na verdade, ela influencia a taxa de juros cobrada pelos bancos a seus clientes. Então, sempre que a Selic sobe, o custo de juros, o custo de investimentos do Brasil tende a subir para o consumidor final, né? A gente não pega dinheiro da Selic direto, mas a gente pega através dos bancos. Os bancos utilizam a taxa Selic para definir os seus valores. Então, a taxa Selic ela é muito importante, porque ela vai estar sempre correlacionada entre o PIB e a inflação.
né? Sempre se procura uma taxa Selic baixa quando o objetivo é incentivar o crescimento econômico e uma taxa Selic alta quando o objetivo é conter a inflação. Isso porque a inflação, segundo a teoria da moeda, a equação da moeda é bem simples, é basicamente o seguinte: quanto mais dinheiro circula, mais os preços aumentam, tá? A relação é basicamente essa. Então, quanto menor a Selic, mais os preços circulam, porque fica mais barato pegar o empréstimo. Então, você tem mais financiamento de imóvel, mais financiamento de veículo, mais pessoas e empresas pegando crédito pessoal e empresarial para poder fazer os seus investimentos. Então, essa relação é muito importante entre PIB, inflação e a Selic no meio ali tentando conciliar as duas coisas, tá? BC e Fed, Banco Central e Federal Reserve. São, na verdade, o mesmo órgão, só que para países diferentes, né? São o Banco Central do Brasil, obviamente, e o Fed é o Banco Central americano. Obviamente existem outros, todo país tem o seu Banco Central, mas esses dois são os mais relevantes para o Brasil. Tem o BCE também, que é o Banco Central Europeu, também é muito importante. Mas o Fed geralmente dita o rumo dos mercados. Então, a gente costuma seguir o BCE e o Copom aqui para ter uma noção de como é que vai ficar a Selic, mas que tende a ser previsível, e o Fed lá. O Fed lá é muito mais imprevisível porque existe uma participação muito grande da iniciativa privada no Fed. Então, toda vez que o Fed solta um relatório, esse relatório geralmente impacta no mercado. Os relatórios do Banco Central, que hoje é presidido pelo Roberto Campos Neto, ex-presidente do Santander, o Banco Central no Brasil, ele tende a ser um pouco mais previsível, então ele afeta menos ao mercado quando suas decisões variam. Porque as pessoas geralmente, o mercado já oferiu qual vai ser a mudança no médio, no curto, às vezes até no longo prazo. Então essa Selic agora de quase 14, o mercado não descobriu que ela ia ficar quase 14 agora. Ele começou a ver que ela ia ficar quase 14 lá atrás, lá no ano passado já dava para saber. Então assim, a Selic no Brasil, né, a variação da Selic influencia menos que no Fed nos Estados Unidos. O que o Banco Central brasileiro faz? O principal fator que influencia na economia é definir a Selic, que foi explicado anteriormente. Então esse é o principal objetivo do Banco Central, mas existem diversos outros. Ele delimita várias regras sobre transação financeira. Agora o Banco Central também tem o PIX, que os Estados Unidos quer copiar e fazer um parecido, né, que é o sistema de transação do Banco Central. Então, ele tem várias funções, é impossível listar todas agora, na verdade eu provavelmente nem sei todas de cabeça, mas essas são as principais, tá? Um outro termo também muito utilizado é o spread bancário, né? Spread bancário é super simples, apesar de não ser um pouco mais complicado. Ele é basicamente a diferença de juros de captação e entrega, fornecimento. Então, por exemplo, o banco pega um empréstimo de 8% ao ano e repassa isso para o seu consumidor final em 16% ao ano. O spread bancário é a diferença entre o quanto que ele pega, o custo de quanto que ele pega e o quanto que ele paga, tá? Eu falei algumas vezes aqui sobre o mercado oferir, medir quanto vai ser a Selic, a inflação, a expectativa para esses índices. Como que o mercado faz isso, né? O mercado, na verdade, ele é perguntado pelo Banco Central. Então, o Banco Central, através do Boletim Focus, que sai toda segunda-feira, teve até um problema durante a greve dos servidores do Banco Central, que o Boletim Focus parou de sair, mas sempre sai toda segunda-feira. Ele pergunta vários índices econômicos para o mercado, a expectativa do mercado para esses índices. Alguns são muito populares, como, por exemplo, PCA, PIB, IGPM, mas outros são um pouquinho mais complicados. Até a Selic também vem nesse índice, né, de índice de expectativa. Balanço comercial favorável também é menos popular. Então você tem vários índices que contemplam de 2023 a 2025. Geralmente ele vai contextualizando, de 2022 a 2025 hoje no Boletim Focus. Então ele vai contextualizando até vários anos seguintes. Mas geralmente os mais precisos são do ano atual e do ano seguinte. Mais para frente, geralmente é muita especulação, né? O governo federal tem duas maneiras de conseguir dinheiro. Uma, através de imposto, tributo, simples e fácil de entender. O governo tributa, gera valor. O segundo é através dos títulos públicos. O que são os títulos públicos? É basicamente o governo chegando no mercado e falando: eu tenho que pagar essa conta de R$1.000. Se você pagar ela para mim agora de R$1.000, eu daqui a 10 anos te dou 1.500, te dou 2.000, eu te dou 3.000. Bom, depende da taxa. Isso é influenciado pela Selic e pela inflação, porque você tem taxas atreladas à Selic e taxas atreladas à inflação. Também existem taxas pré-fixadas pelo mercado.
Então, a gama de títulos públicos hoje é muito grande, tem títulos que seguram seu dinheiro lá por 20 e poucos anos, títulos que seguram por até mais, às vezes 30, 35, mas que pagam semestralmente uma espécie de cupom, né? Então, é basicamente isso. Título público é esse o entendimento. Você paga essa dívida para mim agora e eu te empresto dinheiro no futuro. É basicamente isso que o governo faz. Os principais compradores de títulos públicos são instituições financeiras, Itaú, Bradesco, essa galera toda compra muito título público, porque é muito seguro, né? E provém um rendimento, muitas das vezes, minimamente razoável, às vezes atrelado à inflação, mais cupom, rentabilidade fixa, muitas das vezes atrelado também à inflação. Então, esses são os títulos públicos. O próximo termo, né, muito comum e se popularizou nos últimos anos, é o Ibovespa, Bovespa ou B3, Brasil Bolsa e Balcão. Né? Se popularizou nos últimos anos porque a Bolsa foi se tornando mais popular, nessa última década principalmente. E o que significa, o que serve, o que faz a Bolsa de Valores brasileira? Né? A Bolsa de Valores brasileira nada mais faz do que negocia títulos e valores mobiliários, contratos futuros, dentre outras coisas. Inclusive, ela comercializa títulos, às vezes, públicos no mercado secundário. Então, assim, ela faz um trabalho vasto, né? São várias possibilidades que você tem quando você entra na Bolsa de Valores, vários tipos de investimentos diferentes. O mais comum e popular é ação, mas você também vai ter fundo imobiliário, ETF, dentre várias outras possibilidades. E aí, quando você vai se aventurando, você começa a pegar as debêntures, e enfim, e vai se aprofundando entre vários tipos de investimento diferentes. Mas, de maneira geral, uma instituição privada, né, que hoje, na verdade, detém um monopólio, que negocia valores mobiliários, tá? Esses valores mobiliários não geram PIB, só para você entender. Muitas das pessoas se confundem com isso. Então, por exemplo, a Bolsa de Valores movimenta muitos e muitos e muitos bilhões por dia, quiçá por hora, se tiver alta volatilidade, tá? Muitos bilhões por dia. Então, assim, esse dinheiro, ele está sempre saindo de uma mão para outra, mas ele está circulando dentro do mesmo mercado. Então, ele não gera aumento na economia. Por isso que às vezes você vai pegar o anual, a Bolsa mexeu trilhões de reais de movimentação, trilhões e trilhões de reais entre compra e venda de movimentação financeira, mas o resultado do impacto dos negócios na Bolsa no PIB é muito pequeno, né? Geralmente, onde a Bolsa é mais relevante é no dólar. Né? Mini contratos e contratos de dólar são negociados na Bolsa de Valores e é ali que fica definido o valor da cotação cambial. E isso pode impactar importação, exportação, dentre tantas outras coisas que são atreladas ao dólar no nosso Brasil. Muito obrigado por ter assistido. Esse foi mais um vídeo. Esse foi um vídeo um pouquinho mais educacional para explicar alguns termos. Se ficou alguma dúvida, comenta aí e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!